Até agora ninguém fez um vídeo sobre isso. E como eu, um humilde entusiasta de teclado 60%, nesse vídeo eu vou responder o jeito mais rápido e mais fácil de saber se um switch encaixa no seu teclado, sim ou não. Matheus, meu filho, como eu faço para saber essa informação? Na verdade são 4 passos muito fáceis para identificar se o switch vai encaixar no seu teclado ou não vai. Primeiro passo, seu teclado é hot swappable. Verifique seu teclado se é hot swappable. Basicamente, se ele pode ou não ser arrancado do seu teclado sem fazer a solda. Você encontra essa informação justamente no anúncio onde você comprou. Então, você vai lá, abre o anúncio onde você comprou e verifica se ele tem essa informação. Se você abre o anúncio e você vê que não tem essa informação, provavelmente ele não é, mas existe uma alta, hoje em dia com essa moda de ser altamente customizável, existe uma alta probabilidade de seu teclado também ser hot swappable. Se você pegar um teclado na faixa de 120 para cima, nessa faixa de preço, que o teclado já é diferenciado, existe uma grande chance de seu teclado ser. Matheus, eu li o anúncio e simplesmente, eu li o anúncio do switch. Matheus, o anúncio diz que meu teclado é hot swappable. E agora? Agora a gente vai para o segundo passo. Preste atenção para você não fazer burrada. Segundo passo, sua placa do teclado, a placa PCB do seu teclado, suporta quantos pinos? Geralmente existem dois tipos de placas. Os dois tipos mais comprados de placa são os de 3 pinos, que são os teclados mais básicos, e existem os de 5 pinos, que são os teclados mais robustos, os teclados mais caros, basicamente mais caros. Se sua placa PCB suporta 3 pinos, em tese ele não suportaria os de 5, porque vai ficar sobrando 2 pinos. Só que, se sua placa PCB suporta 5 pinos, ele vai encaixar tanto o de 5 pinos como o de 3. Só que o que geralmente acontece muitas vezes são pessoas que possuem placa PCB, a placa do teclado com apenas 3 pinos, e elas acabam comprando um pacote de switches de 5 pinos. Só que o que acontece? Existem 3 nessas placas de 5 pinos e nas de 3 pinos. O que importa saber sobre elas é o seguinte: existe o pino principal, que é o pino do meio, que é o maior pino que tem, e existe 2 pinos, que são os pinos que conectam com a placa PCB do seu teclado. Quando você compra, por exemplo, uma placa de 5 pinos e o seu teclado é de 3 pinos, o que você pode fazer é o seguinte: o que você realmente precisa para o switch funcionar no seu teclado são os 3 pinos principais, o maior e as 2 conexões. O que você pode fazer é o seguinte: quando chegar os pinos em sua casa, você corta os 2 pinos de plástico que vai estar no switch e conecta, que vai dar completamente normal. Os 2 pinos de plástico que vem desses 5 pinos é só para sustentação, só para estabilidade, o que sinceramente o pessoal da comunidade de switches e de teclados mecânicos não vê tanta diferença entre esses 2 pinos, não vê diferença nenhuma entre esses 2 pinos, então pode cortar fora tranquilo. Só que aí vão chegar 3 situações. Sua placa é 3 pinos e o anúncio é 3 pinos, então tá tudo certo, essa é a melhor situação. A segunda situação é o seguinte: sua placa é de 3 pinos, 3 encaixes, e o switch que você quer, do anúncio que você quer, a placa os switches é de 5 pinos. Então tudo que você tem que fazer é comprar, quando chegar você corta os pinos de plástico, só isso. Mas o que eu recomendo é que, se você tem uma placa de 3 pinos, compre o de 3 pinos para evitar correr riscos desnecessários. Não faz sentido você comprar só para ter o trabalho de chegar e cortar. Não faz sentido. Se o seu teclado é de 5 pinos, switches de 3 pinos vão funcionar. Só que o que você tem que prestar atenção vai estar no terceiro passo que eu vou falar agora. Preste atenção que isso é muito, muito importante. Não sai do vídeo agora, senão você pode perder dinheiro. Você pode desperdiçar dinheiro. Geralmente, teclados de 5 pinos, os teclados de 5 pinos são teclados assim, mais caros. Então, geralmente, no switch, ele tem uma pequena entranha, um pequeno lugarzinho que ele entra, é tipo um buraquinho que tem nos switches mais caros. E essa parte do switch, ela serve para encaixar na placa, porque é a iluminação do teclado. É a iluminação do teclado, basicamente. Então, se você comprar um switch que não tem esse buraquinho,
acho que se chama SMD Gap. Se você não comprar um switch que tenha o mesmo buraquinho, quando o switch que você comprou errado chegar e você for conectar na sua placa, ele não vai dar espaço para o switch. Então ele não vai encaixar, a menos que você quebre a luzinha, o que não faz sentido, o que é burrice na verdade. Para você verificar se seu teclado vai precisar de um switch específico para ele, que tem o buraquinho do LED, você vai ter que pegar as ferramentas que vieram na caixa do seu teclado, retirar as keycaps, retirar o switch e verificar se seu switch padrão, o switch que veio com o seu teclado, ele tem alguma entranha, algum buraquinho, vai ter um buraquinho no lado, nos lados, nos maiores lados que tem no switch, vai ter um buraquinho. E se você observar a placa, ela vai ter também uma protuberância para fora, que é a conexão do LED, porque eles se encaixam no outro. Verificando isso, se a placa tem esse LED, se não tiver, tudo bem, mas se tiver, você vai ter que prestar atenção, senão não vai encaixar. Quarto e último passo, preste atenção. Diferentemente do que muitas pessoas passam aí na internet, não existe só switch mecânico, linear, tátil e clique. Não existe só esses 3 tipos de switch, esses subtipos na verdade. Existem outros tipos de switch. Existem switches magnéticos, existem switches ópticos. Então não é só switches mecânicos, os comuns. Então você tem que se atentar a isso. Se seu teclado assim ele for um pouco mais caro, for um pouco mais robusto, existe uma chance do seu teclado ser ou magnético, ou óptico, ou alguma outra variação. Então, pega o manual, lê o manual, vai no anúncio verificar que tipo de teclado você tem. Se é o teclado mecânico normal, com switch mecânico, ou se o teclado é magnético ou óptico, ou alguma outra variação. Por quê? Eu já vou avisando que se seu switch original, ou seja, o switch que chegou com o seu teclado, for magnético ou óptico, eles não vão ter compatibilidade com outros tipos de switches mecânicos. Porque os switches ópticos são diferentes dos switches mecânicos. Eles têm uma ativação diferente, eles funcionam de um jeito diferente. Então eles não vão funcionar, eles não vão encaixar. Então quando você for pesquisar, certifique-se que você sabe a natureza do seu teclado. Se ele é mecânico, se o switch que ele aceita é mecânico, ou se o switch que ele aceita é magnético ou óptico, porque eles funcionam de formas diferentes. Resumindo, verifique se seu teclado é hot swappable. Seu teclado é de quantos pinos? De 3 ou de 5? Se for de 3, compra de 3. Se for de 5 pinos, compra de 5, obviamente. Se o teclado tem LEDs inseridas no seu switch tem LEDs inseridas, tem um buraquinho de LED. Se tem, só compre os switches que tiver o mesmo buraquinho de gap, o mesmo buraquinho de LED, senão não vai encaixar. Seu teclado é um switch mecânico, magnético ou óptico. Todos esses foram os 4 passos que você tem que analisar antes de comprar um switch, porque se você não seguir esses 4 passos, não seguir a risca, você vai comprar o switch errado, e aí para você reembolsar e devolver o switch lá para a China, sabe como é que é? Não vale a pena, então preste atenção para fazer uma compra certa.